Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Por favor, José Boto, cala a sua boca. Você abre a boca só para falar bobagem. Enfim, e também prospectar o seu nome. Vai para a Europa para poder ficar aí, né? Ficar em evidência, prospectando, tentando arrumar clube. É isso que ele faz, em vez de estar aqui ajudando o Flamengo a se reforçar. E isso parece que não é o forte do diretor de futebol do Flamengo, que recebe muito bem, que ganha muito bem, mas é impressionante como fala bobagem e como ele tumultua o ambiente do Flamengo. Bom, contratar nada, né? Mas falar besteira, ele é o craque. Sabe tudo. Né, seu José Boto? Estamos de olho em você. Bom, vou pedir a vocês para que metam o dedo no like. Nesse momento, todo mundo mete o dedo no like. E se você é a favor da campanha que a gente vai fazer para retirada desse cara que é um câncer do Flamengo, José Boto, coloca nos comentários, fora Boto. Ou a gente se mexe ou teremos problemas. Impressionante como o Flamengo tem carências no elenco, carências muito claras, ficaram evidentes nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e o Zé Boto simplesmente está passeando, está viajando, está de férias. Então, mete o dedo no like para dar relevância à live e coloca... A live não, perdão, ao vídeo, e coloca fora José Boto nos comentários se você concordar. Enquanto isso, nós vamos rodar a vinheta e após a vinheta, um show de notícias e informações do Flamengo para você. Sobe o drone. Galera, impressionante como o José Boto só fala besteira, né? Eu vou só citar aqui, falar de Copa do Mundo rapidamente, para poder dizer e informar, para quem não acompanhou ontem à noite, o Equador, do Gonzalo Plata, conseguiu a façanha de empatar em 0-0 com o possante Curaçao. Curaçao é o menor país da história a participar de uma Copa do Mundo e o primeiro a conseguir um ponto, né? Então, assim, é um negócio de maluco e você vê a dificuldade que o Equador tem de fazer gols. E quem é o atacante do Equador? Gonzalo Plata, que até é um bom jogador, mas não sabe fazer gol, cara. E o Flamengo tem vários assim no seu elenco. Para quem não assistiu o jogo, eu vou contar para vocês aqui o seguinte: o Plata fez uma jogada dentro da área, nos acréscimos do jogo, onde ele dá uma caneta no zagueiro, sai de frente para poder finalizar cara a cara com o goleiro. Tinha um zagueiro chegando que poderia até pressioná-lo, mas ele estava de frente, a bola na perna esquerda dele para ele chapar, fazer o gol e aí dar a vitória para o Equador. E ele fez tudo diferente. Ele resolveu cruzar de direita para o jogador que vinha chegando, mas na verdade, óbvio que ele iria errar. Acabou jogando a bola, o zagueiro cortou e ele perdeu uma chance inacreditável de botar o Equador na próxima fase. Melhor para o Flamengo, porque o Equador não vai ganhar da Alemanha, só tem uma chance de se classificar como terceiro melhor do grupo. Ganhando da Alemanha, não vai ganhar, amigo. Não faz gol, não sabe fazer gol, não fez gol no Curaçao, não fez gol na Costa do Marfim. Vai fazer gol na Alemanha? Não vai fazer, vai voltar para casa e aí o Flamengo tem tem que fazer, é obrigado, vai dar 10 dias de férias para o Plata. Esperamos que a Colômbia também saia logo. Apesar que o Carrascal não faz diferença, ainda está punido, então a Colômbia pode seguir. Esperamos que o Uruguai também venha embora mais cedo para poder os jogadores do Flamengo retornarem depois dos 10 dias de férias. E aí vem a seleção brasileira, né? Seleção brasileira, para quem não sabe, se classificando em primeiro ou em segundo, o jogo da seleção será no mesmo dia. Segunda-feira, dia, se não me engano, 29. Deixa eu confirmar aqui. Dia 29
Isso, 29 de junho. Possivelmente o último jogo da seleção brasileira também, porque deve perder antes das oitavas e voltar para casa. Principalmente se ficar em segundo lugar e pegar a Holanda. Brasil não tem chance nenhuma contra a Holanda. Nenhuma. Né? Só quem joga naquele time é o Paquetá e o Vinícius Júnior. Só. O restante, todo mundo se borra. Todo mundo cagado de medo. Então, chance zero e aí o Brasil volta. Se o Brasil se classificar em primeiro, vai pegar o segundo, ou Suécia ou Japão. E aí, o Brasil tem chance, né, de conseguir seguir, né, na Copa. Para quem gosta, né, fala, porra, cara, o jogo do Brasil cedo, seria o primeiro jogo do Brasil na parte da tarde. Então, se o Brasil se classificar em primeiro, você vai ter possivelmente, né, o patrão deve te liberar aí, porque o jogo é 2 horas da tarde. Se o Brasil se classificar em primeiro, o jogo é dia 29, segunda-feira, 2 da tarde. Já, se o Brasil se classificar em segundo, vai ter que viajar até o México, até o Monterrey, né, até Monterrey, no México, e jogar às 22 horas o jogo possivelmente contra a Holanda. Então, panorama geral aqui da Copa para vocês. Atuação muito ruim ontem do Gonzalo Plata, jogou muito mal, errou tudo e acho que o Carrascal nem entra, nem joga. Eu acho que dos jogadores do Flamengo na Copa, só 2 estão se salvando. Varela, que jogou bem, e o Paquetá, que depois de uma atuação ruim no primeiro jogo, principalmente no primeiro tempo, foi um dos melhores jogadores em campo, se não o melhor, no jogo contra o Haiti. Mas vamos falar de Flamengo, que é o que importa. Cara, o outro lá, o Zé Boto, ao invés de estar preocupado, assim como todos os outros clubes, né? Palmeiras já contratou 2. Cruzeiro já contratou 2. Palmeiras está negociando aí para contratar outros reforços. E o Flamengo só vende. A preocupação dele é só vender. E vender, né, para precinho de banana, né? Então, é lamentável essa atuação da diretoria do Flamengo nesse momento. O Zé Boto deu uma entrevista, mais uma vez, lamentável, onde o mesmo cara que há um ano atrás o Flamengo iria jogar contra o Bayern de Munique e ele deu uma entrevista para o Mauro. Ele deu uma entrevista para a TV italiana, uma entrevista para uma TV portuguesa e falou por WhatsApp com o Mauro César Pereira. E ele detonou o Pedro. Disse que o Pedro, se a gente conseguisse alguém que pagasse 15 milhões de euros no Pedro, ele vendia na hora. Isso não aparece ninguém, nem 10 milhões querem dar nele e tal. E utilizou expressões que a gente sabe que ele usa, porque ele já usou para jogadores do Flamengo dentro do próprio ninho, quando ele ficava conversando com a imprensa, e eu estava presente, né? Como jogadores como Pablo, como Lohan, como, enfim, o Alacian. Ele usou termos pejorativos para todo mundo ouvir, de forma lamentável e, enfim, e com o Pedro não foi diferente. E aí, rapaz, eu tô muito contente porque eu tô vendo o Flazoeiro, que é um dos maiores influenciadores do Flamengo, se posicionar. Então, gente, o que muita gente fala, porra, só reclama, não sei o quê. Não é só reclama, não. Eu não tenho mais o pensamento de que pode dar errado com o Boto e tal, não sei o quê. Hoje eu tenho a certeza de que o Zé Boto, se permanecer lá, ele vai acabar com o Flamengo. Ele já acabou com a base. Ele sucateou a base. O Flamengo não vai ganhar nada esse ano, sub-17, sub-20, não vai se classificar para Libertadores e também não vai subir ninguém. Não tem nenhum jogador. Hoje tu olha para a base do Flamengo todo ano, nos últimos 10 anos, tu olhava e tu pedia alguém, certo? Tem que dar uma chance pro jogador X, tem que dar uma chance pro jogador Y. Eu tava conversando com o ex-treinador do Flamengo do Sub-20, que hoje é auxiliar técnico do Vitória da Bahia. E aí ele falou assim, cara, inacreditável como não dão chance pro Daniel Salles, né? E eu acabei de pedir a contratação dele pro Vitória. A gente está conversando, estão em negociações, então Daniel Salles, fique ligado, pode sair do Flamengo
emprestado para o Vitória da Bahia a pedido do auxiliar técnico, junto com o técnico Jair Ventura. Uma notícia em primeira mão aqui que a gente está dando para vocês. Tirando o Daniel Salles, você não tem ninguém. Ninguém que você possa olhar e falar, pô, não, tem que botar esse cara. O cara, pô, para substituir o Arrascaeta, esse cara é bom. Um atacante de ponta, esse cara é bom. Né? Um atacante para substituir o Pedro. Não tem, gente. Não tem. E a culpa é do José Boto. E aí o Flazoeiro, eu aqui até quero dar o crédito, né? Porque, cara, tem que ter coragem para falar isso aqui. Né? Não é fácil, porque a gente sabe que os repórteres dele depois acabam sofrendo retaliação, é complicado. Olha só o que falou o Flazoeiro sobre o José Boto. E aí eu vou dizer um negócio, meus amigos. José Boto dando entrevista para um canal internacional. Porque se o José Boto fosse bom para contratar, igual ele é bom para dar entrevista, o Flamengo tinha um time hoje melhor que o do Real Madrid. Seguro, seguro. O homem que gosta de dar entrevista, que gosta de falar, cara. Agora, na hora de contratar, na hora de ir no mercado encontrar reforço, não vai. É sempre uma desculpinha. É sempre uma conversinha fiada. Aí tá aqui, ó. Não entendo como que um jogador, tá falando do Neymar, que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses é convocado, e o Pedro, que tem 15 gols no Brasileirão, não é convocado. Ô, Boto, presta atenção, Neymar é problema do Ancelotti. Neymar é problema da seleção. O seu problema é outro. Você tem que contratar jogador, você tem que ir pro mercado. Cruzeiro já contratou um lateral esquerdo, Cruzeiro já vendeu um lateral esquerdo. Enquanto isso, a gente perdeu um garoto da base que era tido como uma joia aí, uma mixaria, uma merreca. O Flamengo, se eu não me engano, tem 13 jogadores com mais de 30 anos de idade. Pedro não tem reserva, Arrascaeta não tem reserva. Então, assim, você quer dar entrevista? Você é muito bom. O tempo que tá de férias aí, já saiu matéria que você ia pro Milan, já saiu matéria de você na Itália, agora saiu essa entrevista no Canal 11. Eu quero ver o contrato, eu quero ver o jogador chegando, o reforço. Jardim pediu o Kaique Bruno foi pra Itália. Ah, outro jogador, todo mundo, sempre, não quer jogar na América do Sul. Foi atrás do Lucas Beltrán no final do ano, não quer jogar na América do Sul. Aí chegou agora à tarde o Lucas Beltrán indo pro River Plate. Então, assim, meu amigo, deixa Neymar pra lá, deixa a seleção brasileira. Nem brasileiro você é pra se preocupar com isso, cara. Tem que se preocupar com Portugal lá, Cristiano Ronaldo, João Cancelo, essa rapaziada aí de Portugal. Quando respeita a Copa do Mundo. Agora, e o contratação? Cadê? Cadê o reforço? Cadê o jogador chegando no aeroporto? Cadê? Plantão, gente, o reforço tá chegando. Cadê? Ah, mas não tem dinheiro. Cadê a habilidade do diretor de futebol? Cadê? Porque o seu antecessor, que era o Marcos Braz, já contratou jogador sem dinheiro. Jogador bom. Jogador que chegou e deu certo. Foi lá na Inter de Milão, pegou o Gabigol emprestado. O Gabigol decidiu a Libertadores naquele ano emprestado. Foi lá na Fiorentina, pegou o Pedro emprestado. E o Pedro, jogador decisivo que você está defendendo aí na Copa do Mundo. Para terminar, lembrando que no ano passado, há exatos um ano atrás, chegou a vazar por alguém do departamento de futebol. Deixa eu ficar quieto, que eles falaram que ninguém pagaria 15 milhões no Pedro. Bom, e aí eu vou dizer um negócio, meus amigos. José Boto, Eu quero dar os parabéns aqui pro Guilherme Flazoeiro por essa postura. Porque poucos têm coragem, né, de fazer esse tipo de coisa. A gente tem que ter coragem, cara. Quem é Flamengo, porque ele só falou verdade ali, cara. Não tem nada a ver com o Neymar. A questão ali é que tá todo mundo de saco cheio do Boto. Por quê? O Lucas Beltrán, não quero jogar na América do Sul, tal, quero ir para a Europa, não sei o que e tal, acertou com o River. A desculpa do Flamengo é que ninguém não consegue contratar ninguém porque ninguém quer jogar na América do Sul. Aí aparece o cara jogando em outro clube que não seja o Flamengo, da América do Sul. E o Flamengo tem muito mais dinheiro que esses clubes todos. Sabe por que o Flamengo não consegue contratar? Porque o jogador, ele procura saber como é que está o ambiente do clube. E o ambiente do clube é o ruim, por causa dele. Então a gente precisa tirar esse cara de lá, gente. Quando eu falei aqui, critiquei de vender
O Ryan Roberto, uma das maiores promessas do Flamengo, era tido e mapeado pelo antecessor, que era o Noval, o Carlos Noval, que seria a maior venda. Para quem não sabe, o Carlos Noval era o gestor da base do Flamengo, que mandaram embora também. O cara de 20 anos de Flamengo foi mandado embora. E mandaram todo mundo embora para fazer a merda que fizeram com a base do Flamengo. Enfim, aí era tido o Ryan Roberto como a maior venda da história do Flamengo. Aí falta 1 ano e meio para terminar o contrato dele. O Flamengo chega, encosta o jogador e simplesmente não negocia mais, porque ele diz que não quer renovar. Não quer renovar porque o Flamengo ofereceu 300 mil, cara. Isso é uma piada. Tem jogador no Flamengo que não joga rigorosamente nada, fica só no banco sentado, não faz diferença nenhuma e ganha mais de 1,5 milhão. Como é que você vai querer renovar com uma joia da base oferecendo merreca? O empresário não é otário. O Flamengo dando, parece que o Flamengo faz de sacanagem. Oferece pouco para o jogador e o empresário não querer renovar e aí vende, porque o interesse deles é vender a preço de banana, né? A preço de banana, como falou o Flazoeiro, e aí chega e joga pra torcida. Pô, ele não quis renovar e tal. Quer dizer, eles são extremamente incompetentes, cara. E ainda cita o exemplo do Flamengo já ter tido gestões passadas em que o Flamengo estava numa situação financeira muito pior, e que o Flamengo conseguiu contratar Gabigol utilizando a lábia. O cara, ao invés de ficar parado num país, ele ia lá, pessoalmente, negociar com o jogador, negociar com o clube. Não mandava emissário, não mandava intermediário, não. Aí trouxe o Gabigol de graça, trouxe o Pedro de graça. Então, você só consegue fazer isso se você for bom. E no Flamengo só tem incompetente. O Flamengo não consegue contratar. Já se apresentou, começou a trabalhar, só vende. Tá aí, ó. O River Plate quer devolver o Matias Vinha. Ao invés do Flamengo aproveitar o Matias Vinha, o Flamengo já quer emprestar. Aí, Lohan voltou. O Flamengo tá doido para vender, ó. Quem é que quer comprar? Qualquer coisa a gente aceita. Por que isso? Por que isso com as joias da base do Flamengo? E por que quando sai um jogador, o Flamengo não repõe? O Cruzeiro vendeu o lateral esquerdo, Kaique Bruno, e contratou imediatamente um cara que o Flamengo tinha interesse, que é o lateral esquerdo do Racing. Gente, você não pode ficar parado não, cara. Mete nos comentários aí, fora Boto, todo mundo, fora Boto, fora Boto, fora Boto, porque não dá. E Boto, cala a tua boca, porque tu só fala M. Você só abre a boca para falar bobagem. Repare só, hein? Ele só fala com a imprensa internacional, porque ele quer se vender para lá. A cabeça dele não tá aqui, gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Ele não dá entrevista para ninguém da imprensa brasileira. Ele só dá para a imprensa de lá. Por quê? A cabeça dele tá lá, ele tá cavando um clube lá fora. Vamos acordar e vamos botar esse cara para fora do Flamengo. Todo mundo colocando fora Boto nos comentários antes que seja tarde demais. Lembrando que se você quiser comprar um produto do Flamengo, aqui embaixo, né, ou na descrição, você tem o link no Mercado Livre. Entra pelo nosso link, que você vai ter descontos. Shopee, Mercado Livre, pelo nosso link, você conseguirá descontos de camisas oficiais do Flamengo, camisas antigas, você que gosta de colecionar, agasalhos, né? Essa época tá fazendo frio, relógio, aquele relógio comemorativo, cara, do tetracampeonato da Libertadores, quer dizer, todos os produtos oficiais do Flamengo, não é falsificação, nada disso, só coisa oficial, você encontra e recebendo na sua casa. Vale muito a pena, dá uma olhada lá, porque eu sei que você vai gostar. Um grande abraço, saudações rubro-negras e fora Boto!